Olá, boa noite a você. Polícia do Rio de Janeiro investiga caso da mulher que teria tentado sacar empréstimo no nome do tio morto. Ela chegou a levar o cadáver à agência bancária. Conselho Nacional de Justiça revoga afastamento de Gabriela Hart, juíza que substituiu Sérgio Moro na Lava Jato. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens. A gente começa esta edição com o caso da mulher que levou um cadáver à agência bancária no Rio de Janeiro. Ela teria tentado sacar um dinheiro de um empréstimo no nome do tio morto. O Leonardo Aque explica melhor essa história para a gente. Oi, Léo, boa noite para você. E ela foi presa? Oi, Celso, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Érica de Souza Vieira Nunes, que se apresentou como sobrinha e cuidadora do idoso, vai ficar presa pelo menos até a audiência de custódia. Agora, a Érica entrou com o cadáver em uma cadeira de rodas. Ela chamava o morto de tio e chegou inclusive a pedir para que ele assinasse um documento para sacar 17 mil reais de um empréstimo. Funcionários da agência desconfiaram da situação e chamaram o SAMU. Os médicos constataram que Paulo Roberto Braga, de 68 anos, já estava morto. A Polícia Civil procura identificar os familiares e descobrir se, quando o pedido de empréstimo foi realizado, o idoso ainda estava vivo. Ainda não há informações sobre a causa da morte e quando ele veio a óbito. A Érica vai responder pelos crimes de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver. A defesa dela não foi localizada. Salce. Um horror essa história, hein, Léo? Obrigada. O plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu revogar o afastamento da juíza Gabriela Hart, que substituiu Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, que julgou os processos da Operação Lava Jato. Vamos conversar com a Ariane Bittencourt, ela traz os detalhes. Oi, Ariane, boa noite. Qual foi o motivo para a revogação? Boa noite, Salsi. Na sessão desta terça-feira, a maioria dos conselheiros do CNJ discordou do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, que havia determinado o afastamento. A tese que prevaleceu é que a decisão foi arbitrária e que um magistrado só pode ser afastado por uma decisão colegiada. Na segunda-feira, Salomão decidiu afastar Hart, porém, em 2019, ter autorizado o repasse de 2 bilhões de reais obtidos em acordos de delação para um fundo que seria gerido pela Força-Tarefa da Lava Jato. Para o corregedor, o dinheiro deveria ter sido devolvido para a Petrobras. A maioria dos conselheiros rejeitou o afastamento, incluindo o presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso. Também foi revogado o afastamento do juiz Danilo Pereira Júnior, atual responsável pela Lava Jato, mas foram mantidos afastados os desembargadores Eduardo Thompson e Loraci Flores, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Ariane. 3 vereadores e um advogado foram presos em São Paulo em uma operação que investiga fraudes em licitações municipais para favorecer a maior facção criminosa do país. Ao todo, 14 pessoas foram detidas. Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em prefeituras, câmaras municipais, residências e comércios em mais de 10 cidades nas regiões do Alto Tietê, Litoral e Grande São Paulo. Os agentes encontraram o equivalente a R$640 mil em dinheiro, cheques no valor de 3,5 milhões de reais, armas, relógios, joias e computadores. A Justiça expediu 15 mandados de prisão temporária de 5 dias. Entre os presos hoje estão o vereador de Ferraz de Vasconcelos, Flávio Batista, o vereador de Cubatão, Ricardo de Oliveira, e o vereador de Santa Isabel, Luiz Carlos Alves, além do advogado Áureo Tupinambá de Oliveira Filho, que defende André do Rep, um dos chefes do PCC, condenado por tráfico internacional de drogas. Áureo também tem um cargo na Câmara Municipal de Cubatão. Eles recebiam valores para favorecer
as empresas nas prefeituras e câmaras. Até agora, o que a gente tem levantado é que esses valores podiam ser pagos em dinheiro, sem qualquer constrangimento. De acordo com os promotores, havia uma simulação de concorrência com empresas parceiras ou até mesmo com um único grupo econômico, com a ajuda de agentes públicos e até mesmo políticos. Com base em fraudes, essas empresas já teriam contratos públicos que somam mais de 200 milhões de reais nos últimos anos. A investigação do Ministério Público aponta que havia 3 núcleos. O primeiro, formado por empresas de limpeza e de vigilância que se candidatavam a licitações municipais. Os chefes desse grupo seriam ligados ao PCC. O segundo, formado por advogados que atuavam para facilitar as fraudes, com supostos pagamentos de propina ao terceiro núcleo, composto por políticos e servidores públicos que escolhiam as empresas para prestar serviço a câmaras de vereadores e prefeituras. Não existe até o momento indicação de vínculo dos vereadores ou dos agentes políticos com a facção criminosa. Há o vínculo das empresas com o PCC. A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos afirmou que não faz intervenções em empresas que participam de licitações. A Câmara Municipal de Santa Isabel disse que se coloca à disposição da Justiça. A Câmara Municipal de Cubatão informou que forneceu todos os documentos solicitados pelas autoridades. Essa é a segunda operação do Ministério Público contra o PCC em uma semana. Hoje, mais um suspeito foi preso nas investigações sobre a relação entre a facção e 2 empresas de ônibus da capital paulista. O esquema teria movimentado 700 milhões de reais em 2 anos. Os advogados dos vereadores Flávio Batista, do Podemos, Ricardo de Oliveira, do PSD e Luiz Carlos Alves, do MDB, não responderam aos nossos contatos. Nós não localizamos a defesa do advogado Áureo Tupinambá de Oliveira Filho. O governador de São Paulo comentou a operação contra fraudes em licitações para favorecer a maior facção do país. Tarcísio de Freitas garantiu que novas ações contra o crime organizado serão realizadas. Vamos ouvir. Um crime que está ficando cada vez mais ousado, um crime que está se infiltrando no poder político, é um crime que está lavando dinheiro cada vez mais em atividades lícitas e está ficando cada vez mais poderoso. Então é um grande risco para o Brasil, é um risco para o nosso Estado. Eu acho que é mais uma operação, acontecerão outras, né? Tem outras sendo gestadas e esse combate ao crime organizado não vai cessar. Doa quem doer, seja onde estiver, nós vamos combater. O desembargador Marcelo Saraiva, da segunda instância da Justiça Federal, decidiu reconduzir Pietro Mendes ao cargo de presidente do Conselho de Administração da Petrobras. O desembargador não identificou conflito de interesses no fato de Pietro Mendes comandar o Conselho de Administração da Petrobras e a Secretaria de Petróleo do Ministério de Minas e Energia. Pietro tinha sido afastado do cargo na semana passada. A ABA, a Associação Brasileira de Anunciantes, comemorou nesta terça-feira 65 anos de criação. Com 1.400 marcas associadas, a ABA é a principal entidade brasileira que conecta anunciantes nacionais e internacionais. O coquetel de aniversário reuniu em São Paulo representantes do mercado publicitário. O evento destacou a busca incessante das empresas de comunicação pela inovação, uma marca do setor aqui no Brasil. A Record vem num processo de inovação e renovação muito grande. Está junto com a ABA, está junto com os anunciantes que dão resposta a toda essa iniciativa nossa. Então é importante e vale muito comemorar esses 65 anos. Em comemoração aos 65 anos, a ABA também lançou nesta terça-feira o livro Marketing e Comunicação para Inspirar e Transformar. A obra traz 31 artigos com a visão de líderes do setor. O objetivo é construir um futuro mais ético, transparente e responsável para o marketing, com impacto positivo em toda a sociedade. CEO da ABA há 10 anos e integrante do Comitê Executivo da WFA, a Federação Mundial dos Anunciantes, Sandra Martinelli comemora o bom momento da associação e do mercado publicitário do Brasil.
Nós somos responsáveis no Brasil por 75% dos investimentos publicitários feitos aqui no Brasil. E a WFI é responsável por 90% dos investimentos publicitários feitos no mundo, que bateu em dezembro do ano passado $1 trilhão. Então temos aí uma potência a ser comemorada hoje e durante o ano todo. Uma delegação brasileira participou hoje da reunião de alto nível sobre turismo, que acontece dentro da Semana da Sustentabilidade da ONU, em Nova York. O ministro do Turismo, Celso Sabino, liderou a participação do Brasil no evento. Sabino defendeu iniciativas que promovam o que chamou de ecoturismo sustentável. A ideia é que o turismo seja fonte de renda para a população que vive em áreas que precisam ser preservadas. O turismo sustentável no mundo todo vai ter muito a aprender com o que o Brasil vem fazendo, o que o Brasil vai fazer, as práticas que o Brasil vem aplicando dentro do seu território, a forma como nós estamos trabalhando no desenvolvimento desse ecoturismo sustentável, sem dúvida nenhuma vai ser exemplo para todo mundo e vai atrair muitos turistas. O ministro também se reuniu com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para falar sobre as expectativas para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. O Brasil vai sediar o evento em 2025 em Belém. A chanceler da Argentina, Diana Mondino, cumpre a agenda oficial no Brasil. No segundo dia aqui no país, ela participou de um encontro com empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A equipe da Record entrevistou a ministra com exclusividade. Mondino afirmou que o trabalho do governo de Javier Milei na área econômica recebeu elogios do Fundo Monetário Internacional. Diana Mondino saiu em defesa do corte de gastos promovido pelo governo Milei. O ajuste tem ajudado o país a controlar o déficit nas contas públicas. Hasta ahora ellos han acompañado, además en algún caso han comentado sobre la profundidad del ajuste en forma elogiosa, diciendo cómo rápidamente se están tratando de lograr que las cuentas fiscales estén en orden. No olvidemos que Argentina tenía un problema fiscal monumental y no parecía nada fácil lograr ordenarlo, y sin embargo lo estamos logrando. Se por um lado a chanceler afirma que o governo conseguiu avanços, por outro admite que ainda faltam algumas etapas para conseguir o ajuste fiscal ideal. Faltará muchísimo. Imagínate, si pudiéramos corregir 70 años de desmanejo en solo 3 meses, no va a ser nada fácil. Necesitamos que además la economía se ponga de pie para poder crecer, que pueda aumentar la competitividad de las empresas, la productividad de las personas. Son muchas cosas, no solamente eliminar la corrupción en el Estado Nacional. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você, cuide-se. Tchau.